Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos um pouco a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, neste domingo, dia 27 de novembro de 2022, em nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 56, que tem como título Êxitos e Insucessos. Livro Pão Nosso, capítulo 56, Êxitos e Insucessos. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que fala: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. E aí Emmanuel coloca: em cada comunidade social, existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da colaboração afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Esse capítulo 56, ele vem nos lembrar a respeito da procura incessante que muitos de nós, no cotidiano da vida, buscamos desesperadamente o êxito perante a vida e perante as pessoas. Muitas vezes, passamos por cima da honestidade, da moral elevada, do equilíbrio e da sensatez para encontrar na nossa caminhada o êxito para que possamos estar à vista da sociedade de um modo geral, ou pelo menos dentro do meio aonde
trabalhamos. E Emmanuel nos coloca que isso, na verdade, é um grande perigo, porque além de criar todos esses desequilíbrios materiais e emocionais na própria pessoa, muitas vezes, ao chegar em determinado ponto, da qual ela ansiosamente lutou para chegar, ela não se preparou adequadamente e divinamente para estar naquela posição. E facilmente, rapidamente, ela é colocada de lado ou esquecida, até porque, na essência, ela não terá nada de bom e de melhor a oferecer a todos que estarão dividindo com ela aquele momento, aquele espaço, aquele trabalho. Emmanuel fala que quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. E quando olhamos a situação do nosso planeta neste instante de transição, vemos inúmeros companheiros e companheiras, almas aqui encarnadas, que vivem o instante da pobreza, seja uma pobreza relativa ou seja uma pobreza muito profunda. E quando a pessoa se encontra neste estado, segundo Emmanuel, ela sabe valorizar e administrar ainda mais os pequenos recursos materiais que a vida lhe oferece. Damos valor para as migalhas do pão. Damos valor para o pequeno prato de comida que nos é oferecido. Damos valor para as roupas que vestimos, para aquela casa singela e pobre onde moramos. Damos valor à água que bebemos. Damos valor aos simples benefícios que a vida material nos oferece, mesmo que estejamos vivendo em situação precária e difícil. Ele coloca que aqueles que são pais, trabalhadores e honestos, de uma forma muito clara, colocarão na mentalidade de seus filhos a necessidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, para que desta forma possam garantir um futuro melhor para eles e para os seus próprios filhos, na continuidade daquilo que os pais lhes deram como herança de vida. Já aqueles que receberam de bom grado e facilmente a riqueza e os benefícios da vida, se portam, segundo Emmanuel, de forma egoísta e muito descuidados, porque estarão anexando às suas próprias vidas a inutilidade e a preguiça. Ele coloca como exemplo Paulo de Tarso, quando na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a eles: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. E com certeza Paulo se referia neste instante àquele momento em que ele ainda era Saulo de Tarso, onde todos os benefícios do governo e da sua posição administrativa no governo lhe garantiam.
homem culto, de estudo, de posição firme e de moral elevada, Paulo era extremamente respeitado por todos aqueles que o rodeavam. Ao se converter ao cristianismo, às portas de Damasco, no seu encontro com Jesus, Paulo sai daquele instante maior da riqueza e volta-se à total vida da pobreza. Mas somente a pobreza material. Mantendo-se firme nos seus propósitos junto a Jesus, na divulgação dos seus ensinamentos, na propagação das suas palavras, na fundação das suas igrejas e, principalmente, mantendo-se inquebrantável na sua moral. Por isso ele diz aos filipenses: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Emmanuel nos fala que o êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Eu posso ter êxitos na minha vida material e posso transformar estes êxitos em benefícios divinos a todos aqueles que fazem parte da minha vida, dividindo os êxitos em favor de todos, para que todos sejam beneficiados. Da mesma forma, o insucesso em determinados momentos da vida não significa de maneira nenhuma a perda ou a necessidade de se perder a nossa confiança e a nossa fé na divindade. Porque tanto o êxito como o insucesso são momentos passageiros da vida. Como dizia o próprio Emmanuel a Chico, tudo passa, tudo na vida passa. E mesmo dentro do meu insucesso, através do exemplo, posso oferecer a muitos lições maravilhosas e divinas de compreensão, de entendimento, de renúncia, de resignação, de fé, de compreensão perante o momento em que esteja vivendo. Ele diz: a ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, no êxito, o licor da embriaguez, e no segundo, o insucesso, identifica o fel para a desesperação. Então, muitas vezes, quando estamos vivendo o êxito, é como se estivéssemos tomando um licor que nos embriaga. E queremos mais êxitos, mais êxitos, mais sucessos. E nos beneficiamos materialmente de tudo e de todos, para nos colocarmos naquela posição egoística de que somos melhores. Ou, quando estamos vivendo o insucesso, entramos em desespero, em desequilíbrio emocional, a ponto de nos colocarmos naquela situação contra a divindade, sem entender verdadeiramente, como eu disse, que ambos os momentos passarão na nossa vida.
E ele termina: nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. E aí voltamos a Paulo, que de maneira sábia soube tirar na alegria e na dor, na fartura e na escassez, todo o conteúdo divino que a vida estava lhe proporcionando. Por isso que ele diz aos filipenses: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Será que nós saberíamos agir da mesma forma, sabiamente? Nós, muitas vezes, quando algo muito pequeno dá errado na nossa vida, nós já reclamamos, ficamos inconformados, entramos em desequilíbrio emocional, espiritual e mental, afetamos direta ou indiretamente o nosso organismo físico. Será que nós já nos podemos classificar em sábios ou quase sábios, a ponto de entender que tanto no êxito como no insucesso, nós temos as grandes oportunidades da vida de nos aproximarmos ainda mais da divindade e oferecer a todos aqueles que estão ao nosso lado exemplos, lições, e podermos dizer a todos: sei viver em penúria e sei também viver em abundância, como fez Paulo aos Filipenses. Que nós possamos refletir sobre isso. Vivemos num mundo em transição e vivemos num mundo onde, de um lado, temos as grandes riquezas e, do outro lado, temos as grandes pobrezas. E não falamos isso somente na questão material, mas também na questão emocional e principalmente na questão moral. Em que lado nós queremos estar? Ou em que lado nós estamos? Será que sabemos sabiamente administrar ambos os lados, caso eles venham fazer parte do nosso cotidiano? Ou será que ainda precisamos nos preparar adequadamente para tanto? E se já vivenciamos momentos assim, de êxito e de insucessos, como foi que nós agimos conosco, com os outros e com a vida? Fica aí uma reflexão para nós. Fica aí uma reflexão para que nós possamos compreender, entender todas as lições maravilhosas que o Cristo nos ofereceu e que a doutrina espírita vem nos fazer rememorar, para que definitivamente possamos gravar em nós, na nossa consciência, na nossa mente que está no espírito, no eu espírito, como uma lição verdadeira, profunda e infinita para cada um de nós. Então fica aí a nossa reflexão de hoje. Desejo a todos vocês um bom domingo. Desejo a todos vocês paz, alegria, felicidade, saúde.
Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a você pela sua companhia, pelo seu apoio, por divulgar o nosso canal, por divulgar a nossa rádio e, principalmente, divulgar o Evangelho de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Quero convidar a todos, no próximo domingo, dia 4 de dezembro, pela manhã, estaremos realizando um encontro muito especial. Vá lá em nosso canal, acesse lá as playlists e confira. Próximo domingo, dia 4 de dezembro, um encontro especial em nosso canal, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Conto com a sua presença. Uma boa noite e uma semana abençoada a todos nós. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço a todos.